Vamos falar de saúde? É hora do nosso quadro Fala Onco. A quimioterapia é um dos tratamentos mais usados no combate ao câncer, mas muitos pacientes enfrentam efeitos colaterais severos, como a neuropatia induzida pela quimioterapia. E é sobre esse assunto que a nossa oncologista clínica, doutora Lidiane Guimarães, vai falar agora. Veja comigo que efeitos colaterais são esses que atingem os nervos e como é possível melhorar a qualidade de vida. Oi, pessoal! Bom, se eu estivesse numa sala de aula, a gente ia conversar hoje, eu ia perguntar quantas pessoas já fizeram quimioterapia? E aí, alguém levanta a mão? Pois é, algumas pessoas que fazem quimioterapia têm efeitos colaterais. Eu ia perguntar para vocês, tiveram náusea? Caiu o cabelo? Tiveram um choquinho na mão? A gente vai falar justamente sobre esse choquinho hoje, a neuropatia induzida pela quimioterapia. Por que, doutora, a senhora quer falar sobre isso? Porque é muito comum, pessoal, para pacientes que fazem alguns tratamentos, como paciente com câncer de cólon, paciente com câncer de mama, alguns com câncer de ovário, a gente pode fazer algumas terapias que podem dar esse choquinho. Para o câncer de cólon, pacientes que fazem a oxaliplatina. Eu tenho pacientes com câncer de cólon metastático e que tiveram que fazer alguns protocolos, como o FOLFOX, e eu tive que usar essa medicação. Oxaliplatina. Essa medicação, ela vai interferir nos nervos, principalmente das mãos e dos pés, e vai ocasionar essa neuropatia, essa sensação de formigamento, de choque na ponta dos dedos, na ponta dos pés. É tão grave, gente, é tão sério, que quanto mais você expor esses pacientes a essa medicação, que é preciso, porque é uma medicação que vai interferir nas células cancerígenas, ou seja, é um tratamento, mas também vai ter esse efeito colateral. É isso que a gente precisa ter cuidado e falar para os pacientes. Por quê? Às vezes o paciente ele fica com medo de falar com o seu médico sobre os efeitos colaterais. Acontece muito isso. Os pacientes me escondem se estão com nauseado demais, me esconde se essa neuropatia está dificultando mais a sua vida. Mas por quê? Porque eles têm medo que a gente reduza a dose ou não faça a quimioterapia. Mas eu queria que vocês entendessem. Não adianta você esconder do seu médico, porque quanto mais efeito colateral, não quer dizer que vai ajudar, que está ajudando no tratamento do câncer. Pelo contrário, muitas das vezes está piorando. Por quê, gente? Está piorando a sua qualidade de vida. Se o paciente tem muito efeito colateral, ele não adere ao tratamento. E depois no futuro é pior, porque ao invés de a gente reduzir a dose, a gente precisa adiar a medicação ou então até parar de vez. Então sempre fale tudo para o seu oncologista, não esconda, diga todos os efeitos que você tem, o que está acontecendo com você. Com relação à neuropatia, a gente vai sempre conversando com esse paciente, então a gente vai conversando. Se ele está conseguindo abotoar a camisa, a gente fala algumas coisas também que ele precisa ter cuidado, ou seja, não ficar perto de um lugar muito frio, não mexer com água gelada, não abrir a geladeira. Isso vai dificultar mais a vida dele, esses ambientes mais frios. Uma coisa que a gente faz é dar uma medicação, uma duloxetina, por exemplo. Esse medicamento ajuda nessa neuropatia, nessa sensação de formigamento do paciente. Tem outras terapias também, como a acupuntura. Conversando com o seu médico, você pode entender e saber como você vai melhorar essa sua qualidade de vida. Então, por favor, não esconda do teu médico, fala direitinho. E com relação à neuropatia, é isso, a gente vai organizando a dose que vai fazer para esse paciente e a medicação também para poder evitar essa sensação de formigamento. Tem alguns pacientes, como já aconteceu antes para alguns pacientes meus, que eu tive que realmente tirar essa medicação, porque pode machucar e não é isso que a gente quer, tá? Bom, falei um pouco sobre neuropatia, a gente vai falando mais ao decorrer do tempo sobre os efeitos colaterais da quimio e de outras terapias, da imunoterapia, de outros medicamentos que eu faço. Por quê? Porque eu espero que você tenha qualidade de vida. Não adianta fazer o tratamento se a sua vida está sendo prejudicada, se você não consegue ficar bem com a sua família. O tratamento é indispensável, mas a sua qualidade de vida também. Pensa nisso antes de falar para o seu médico e principalmente antes de esconder qualquer coisa dele. Um beijo, Daisy, até semana que vem. Prestem atenção nesses efeitos colaterais que a quimioterapia traz para que vocês fiquem ligados e procurem ajuda médica.